A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2001. Boa noite. Projeto Alvorada chega a Minas Gerais. Acompanhe os detalhes na edição de hoje da Voz do Brasil. Boa noite. Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 19 horas. Na edição de hoje você vai saber sobre a campanha para combater os táxis aéreos piratas. Vai saber também o roteiro da missão canadense que veio examinar o gado brasileiro. E os italianos vão conhecer melhor as oportunidades de negócios e as belezas naturais do Brasil. Foi inaugurado hoje em Roma o escritório Turismo Brasile para divulgar o turismo nacional. Nós vamos conversar direto de Roma com o presidente da Embratur, Dr. Caio Luiz Carvalho, que foi inaugurar o escritório brasileiro. Presidência da República. A mensagem do presidente Fernando Henrique à nova mesa do Congresso Nacional foi entregue hoje pelo ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente. Parente disse que a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado foi uma questão das casas legislativas e que, portanto, não estava em jogo o rompimento da base de sustentação do governo. Ele acrescentou que o governo tem razões para acreditar que todos os partidos da base continuarão contribuindo para manter os avanços já obtidos, como o crescimento econômico de 4,2% do PIB. E o repórter Arthur Filho traz outras informações ao vivo lá do Palácio do Planalto. Arthur, boa noite. Boa noite, Ayrton e Sula. Na mensagem, o presidente afirmou que os brasileiros vão sentir a melhora do nível de seus salários e na renda de suas famílias. Ele disse que é preciso preparar o Brasil para um desenvolvimento econômico e social que seja duradouro. Fernando Henrique destacou a queda da inflação, que ficou em 6% contra 9% em 1999, e que o PIB cresceu 4% contra 1% no mesmo período. Ele afirmou o que é mais gratificante é a retomada do emprego. Em 2000, foram gerados 900 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Outro ponto citado pelo presidente foi a educação. 97% das crianças de 7 a 14 anos estão na escola e 1.300.000 famílias carentes foram atendidas com o programa Renda Mínima. Fernando Henrique informou que houve aumento na área plantada na agricultura, aumento das exportações, redução das taxas de juros, manutenção da estabilidade do câmbio, estímulo à atividade econômica sem a volta da inflação, aumento da arrecadação, equilíbrio das contas públicas, além de uma redução expressiva na dívida externa. Fernando Henrique disse aos congressistas que o ano que começa deve ser de realização e avanços no campo social nas diferentes camadas e regiões do país. Ele quer que seja dada atenção às pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades, dando-lhes acesso à educação, saúde e previdência. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho. E o vice-presidente Marco Maciel disse hoje que o crescimento econômico no ano passado favoreceu a indústria eletroeletrônica, que faturou 50 bilhões de reais. A área que mais contribuiu para o resultado foi a das telecomunicações, que cresceu 30%. Amanhã, Marco Maciel abre em São Paulo a reunião do Conselho Consultivo da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Ele vai debater com os empresários o cenário político e econômico do Brasil e suas perspectivas. O governo está implantando um amplo projeto social visando reduzir a pobreza no país. É o Projeto Alvorada. As ações vão se concentrar nos municípios que mais precisam melhorar o seu índice de desenvolvimento humano. O ministro Valdec Ornelas informou que o Ministério da Previdência vai contribuir com o programa, agregando ao cartão do Seguro Social todos os benefícios assistenciais. Com isso, o presidente Fernando Henrique dá um passo importantíssimo no sentido de promover a inclusão social da população brasileira, daqueles que têm estado até agora à margem do desenvolvimento. Essa é a proposta do Brasil Novo que está sendo construído a cada dia, com as reformas que estão sendo feitas e com o amplo trabalho de promoção social
da população mais carente. E o novo portal do Projeto Alvorada será inaugurado amanhã no interior de Minas Gerais pelo ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. Repórter Nelson Mota Gomes. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, e a secretária de Estado de Assistência Social, Wanda Engel, inauguram nesta sexta-feira no interior de Minas Gerais o primeiro portal do Projeto Alvorada, lançado pelo governo federal para combater a pobreza e as desigualdades sociais em todo o país. Almenara, município de Minas Gerais com 34 mil habitantes, localizada no Vale do Jequitinhonha, é um dos primeiros a ganhar a sede do portal Alvorada, que tem a finalidade de informar as ações sociais nas áreas de educação, saúde e trabalho, com o objetivo de melhorar as condições de vida das regiões mais carentes do país. Os 246 municípios de Minas Gerais com problemas de desenvolvimento deverão receber ajuda do Projeto Alvorada até 2002, e o governo federal calcula que 3.700.000 pessoas sejam beneficiadas. De Brasília, Nelson Mota Gomes. Começou hoje em cerca de 800 aeroportos brasileiros a campanha nacional sobre os perigos de utilização dos serviços piratas de táxi aéreo. As informações estão com Alana Gandra. A campanha lançada pelo Departamento de Aviação Civil objetiva aumentar o nível de segurança e a qualidade dos serviços oferecidos pelas 451 empresas de táxi aéreo registradas junto ao órgão, ao mesmo tempo que procura estimular que as empresas que atuam na clandestinidade regularizem sua operação. A informação foi dada no Rio pelo chefe da Divisão de Aeronavegabilidade e Manutenção do DAC, Coronel Celso Tavares, responsável pelo controle e manutenção de 10 mil aeronaves no Brasil. Coronel Tavares explicou que a campanha contra os táxis piratas, englobando aviões particulares, helicópteros e empresas sem registro, visa alertar o usuário sobre os riscos de um serviço clandestino, entre os quais a inexistência de seguro em caso de eventual acidente. Uma das medidas que fazem parte da campanha é a obrigatoriedade das empresas registradas identificarem suas aeronaves com os dizeres táxi aéreo nas laterais da fuselagem. Os cerca de 10 a 15 acidentes provocados por ano pelos táxis piratas ainda representam um índice elevado. Os pilotos de táxis aéreos piratas terão a carteira cassada e os aviões serão impedidos de voar. Do Rio de Janeiro, Alana Gandra. A empresa brasileira de turismo inaugurou hoje em Roma, na Itália, o mais novo produto para divulgar o Brasil na Europa. O escritório Turismo Brasile, que ficará sob a coordenação da Embaixada Brasileira na capital italiana. E nós vamos conversar agora, por telefone direto da Itália, com o presidente da Embratur, Caio Luiz de Carvalho. Doutor Caio, boa noite. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Caio, como esse escritório vai funcionar? Esse escritório vai funcionar apoiado por um comitê de empresários que se interessam pelo Produto Brasil, por jornalistas que trabalham com o Produto Brasil, e ele servirá de orientação para empresários brasileiros que queiram vender pacotes turísticos, destinos turísticos junto ao mercado italiano, mostrando quais as tendências desse mercado, o que deve ser feito para que nós tenhamos um produto competitivo. Eu acho que é uma iniciativa inédita, é parceria com o setor privado, e eu tenho certeza de que os resultados que estão acontecendo já na Bolsa de Turismo de Milão serão responsáveis por um aumento de número de voos charters para o Brasil, número de turistas italianos, como eu disse, vão gerar empregos no nosso país. Doutor Caio, já existem outros escritórios iguais a esse que o senhor está inaugurando aí na Itália ou não? Nós temos um escritório funcionando junto à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, sob a coordenação do embaixador Rubens Barbosa, e nós temos também, junto ao mercado argentino, que é o nosso mercado primeiro, recebemos 1.600.000 argentinos no último ano, um escritório funcionando junto à Embaixada em Buenos Aires. Esses são os escritórios principais, portanto, repetindo, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Itália, e o próximo será a Alemanha. Tá certo, nós conversamos com o presidente da Embratur, Caio Luiz de Carvalho. Doutor Caio, obrigado pela sua entrevista e uma boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome do trade turístico brasileiro, dizer que o turismo está se transformando num instrumento poderoso para ajudar a reduzir desigualdades regionais e sociais no nosso país, que é um instrumento poderoso na geração de emprego e renda. O governo Fernando Henrique está promovendo uma revolução silenciosa em todo o país, transformando a nossa matéria-prima em recursos naturais e culturais, que é imensa, em produtos turísticos que sejam competitivos, que tenham preço justo e que possam agregar diferenciais para atrair mercados, que é o que nós estamos fazendo. Agora 7h10, horário brasileiro de verão.
No próximo bloco, você vai conhecer o roteiro da missão canadense que veio examinar o gado brasileiro. Nós voltamos já já. Repórter Verão 2001 informa. O motorista brasileiro tem razões para se envergonhar. Somos campeões na pista. Corremos tanto que o Brasil é líder em acidentes de trânsito. Não perdemos para nenhum país do mundo. O excesso de velocidade e as ultrapassagens arriscadas são as causas mais frequentes de mortes nas estradas. Se você vai viajar, tome muito cuidado. Não é porque você tem um carro veloz que vai colocar a vida em risco. E mais, não é só você que corre perigo. Os outros motoristas também devem ser respeitados. Na hora de ultrapassar um automóvel, a lição número 1 é calma. Você pode esperar alguns segundos para ter certeza de que não vai provocar um acidente. Correr demais nem sempre significa ganhar tempo. Só ultrapasse se tiver certeza que não vem ninguém do outro lado. Observe também as faixas na pista e as placas de sinalização. Bater em outro carro de frente é multiplicar a velocidade do próprio carro. E um choque a 60 por hora, por exemplo, equivale a cair de um prédio de 6 andares. Imagine o que acontece se você estiver a 100 por hora. Quando está no volante, você tem nas mãos uma máquina de mais de 1 tonelada que pode matar alguém se você não ficar atento. Nós, brasileiros, transformamos nossos carros em armas e somos as vítimas da violência no trânsito. Não entre nessa. O país não precisa de motoristas agressivos. Já temos mortos demais. Repórter Verão 2001, um serviço do PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes, Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. O projeto Alvorada está chegando ao seu município. Com a palavra, a secretária de Assistência Social e coordenadora nacional do projeto Alvorada, Wanda Engel. Terça-feira, dia 20, o presidente Fernando Henrique se encontra com 60 prefeitos. Prefeitos beneficiados com o maior programa de combate à desigualdade desse país, o Projeto Alvorada. Essa reunião vai ser muito importante, porque só com adesão, só com o trabalho desses prefeitos, nós vamos conseguir produzir a verdadeira mudança nesse país. Vamos conseguir ter a alvorada de um novo Brasil, um país mais justo, um país mais igual. Projeto Alvorada, Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. A voz do Brasil. Rádio Brás. Técnicos do Brasil e do Canadá decidiram hoje o roteiro de inspeção do rebanho bovino brasileiro. As informações com a repórter Cristina Guimarães. Hoje de manhã, a missão técnica do NAFTA, que está no país para inspecionar o rebanho bovino brasileiro, se reuniu com a equipe do Ministério da Agricultura, chefiada pelo secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos de Oliveira. Eles definiram o roteiro de visitas da missão a frigoríficos e fazendas no interior do país. Amanhã de manhã, uma parte dos técnicos segue para Campo Grande, onde visitarão o laboratório da Universidade Federal e fazendas no estado. Os outros técnicos vão para São Paulo. Na cidade de Lins, a inspeção será em frigoríficos e fazendas da região. E na cidade de Ribeirão Preto, os técnicos vão visitar uma fábrica de ração. O retorno está marcado para o final da tarde e a imprensa não terá acesso a esses locais. Durante a visita, a missão vai analisar as práticas de alimentação, elaboração de alimentos, de importação, a vigilância e também os procedimentos nos laboratórios. A preocupação é que o gado importado da Europa tenha sido alimentado com farinha animal, que causa o mal da vaca louca. Por isso, o Canadá quer a garantia de que os bovinos não foram abatidos e exportados para o Canadá. De Brasília, Cristina Guimarães. E agora, direto do Ministério da Agricultura, chamamos o repórter Adriano Gaieski com outras informações sobre a inspeção do gado brasileiro. Adriano, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Sula. Com a inspeção dos técnicos amanhã, o Brasil espera completar todas as informações sobre os sistemas de vigilância sanitária e os mecanismos de controle dos animais importados. Todas as informações sobre as 5.500 cabeças de gado que vieram da Alemanha e da França na década de 90 também estão sendo centralizadas nos computadores do Ministério da Agricultura. As informações são enviadas pelos criadores por fax, e-mail ou formulários escritos. Em 2 semanas, os dados estarão digitados e completos nos computadores do Ministério. O ministro Pratini de Moraes disse que este procedimento já foi adotado antes
e não apenas agora por exigência do Canadá. Isso está sendo feito porque é o procedimento de controle sanitário normal do Ministério, através da Secretaria de Defesa Pecuária, e é o mesmo procedimento, só que agora mais sofisticado, que foi adotado na década de 90 em relação aos animais que haviam sido importados da Inglaterra, que foi onde primeiro se detectou o mal da vaca louca. Em 2 semanas, as fazendas que têm gado importado da Alemanha e da França vão ser visitadas por técnicos do governo federal. De Brasília, Adriano Gaieski. – 26.864 famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. Essas famílias moram nos seguintes municípios: Carneiros, Monteirópolis e Poço das Trincheiras, em Alagoas; Anagé, na Bahia; Pedro Canário, no Espírito Santo; Ribeira do Piauí, Santo Inácio do Piauí, São Julião, no Piauí; São Fidélis e Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro; Frei Rogério, em Santa Catarina; Esperantina e Santa Terezinha do Tocantins, no Tocantins. Mais 5 cidades de São Paulo e 7 de Rondônia vão receber as cestas de alimentos da Conab. E você pode ajudar o governo fiscalizando a distribuição das cestas. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Mais 100 homens vão para as florestas do sul da Bahia para combater os incêndios. O governo acredita que os focos deverão ser controlados em 3 dias. As informações você confere com o repórter Adriano Shiraishi. Para reforçar a equipe que combate o incêndio nas reservas florestais no sul da Bahia, 100 homens do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, do IBAMA e da Força Aérea Brasileira foram enviados hoje para a região. Agora são 200 homens da Força Tarefa trabalhando para combater os focos de incêndios nos parques nacionais do Descobrimento, Monte Pascoal e Pau-Brasil. A Força Tarefa foi criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso após um grande incêndio que destruiu parte da floresta tropical no estado de Roraima em 1998. O incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina já foi controlado e o Ministério do Meio Ambiente acredita que os demais focos deverão ser contornados em 3 dias. Nesta sexta-feira, mais 100 militares serão enviados ao sul da Bahia. O avião Hércules da FAB está fazendo o transporte dos integrantes e equipamentos da Força Aérea até a cidade de Itamaraju. De Brasília, Ademar Shiraishi. A pesca do camarão está proibida no período de 1º de março a 31 de maio no litoral entre a divisa da Bahia com o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. O período de defeso do camarão 7 barbas, rosa, branco, Santana e camarão barba russa foi estabelecido hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. A pesca de outras espécies de camarão está permitida. O período de defeso é instituído para proteger a espécie. A hora do campo. Em Pernambuco, o INCRA vai capacitar 20 funcionários para reforçar as ações nos 127 assentamentos do estado. Repórter Rosa Maria. A iniciativa faz parte do programa Empreendedor Social do Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando o crescimento integrado e sustentável das comunidades rurais. A primeira etapa do treinamento, viabilizada por um convênio com o ProRenda e o ProRural, está sendo realizada no Centro de Treinamento da Empresa de Abastecimento e Extensão Rural de Pernambuco, o EBAP, no interior do estado. Amanhã termina a capacitação de empresas e formação de empreendedores rurais, iniciada no dia 12. Em março, o programa dará continuidade aos treinamentos, abordando o diagnóstico rural participativo. Os empreendedores sociais vão atuar junto às famílias rurais dos 127 assentamentos do estado. Em todo o país, o governo federal deverá capacitar cerca de 500 servidores para o programa Empreendedor Social. Do Recife, Rosa Maria. Você vai saber agora se a sua prefeitura recebeu a verba do Pronaf Planta Brasil. O dinheiro deve ser usado na execução das obras de infraestrutura definidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural da sua cidade. A verba de R$ 1.268.500 vai para os seguintes municípios: em Goiás, Santa Terezinha de Goiás; no Paraná, Curitiba; no Piauí, Morro do Chapéu do Piauí; no Rio Grande do Sul, Nonoai; em Rondônia, Teobroma; em Roraima, Caroebe; em Santa Catarina, Anchieta e São Miguel da Boa Vista; e em São Paulo, São Bento do Sapuaci
e Sebastianópolis do Sul. E atenção, trabalhador rural com experiência mínima de 5 anos em atividade agrícola e que recebe até 3 salários mínimos. Agora você pode se inscrever no Programa Nacional de Reforma Agrária nas agências dos Correios. Mas não esqueça de levar o seu CPF com a sua identidade ou a carteira de trabalho ou ainda certificado de reservista. Para ter acesso ao programa, o candidato não pode ser funcionário público ou estrangeiro não naturalizado. O formulário é gratuito e deverá ser preenchido na própria agência dos Correios. Mas preste atenção, você não precisa pagar nada a ninguém. Horário brasileiro de verão agora são 7h21. No próximo bloco, você vai saber a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nós voltamos em seguida. A maioria dos municípios brasileiros já está recebendo a primeira parcela de recursos do ano para comprar a merenda escolar. Dos 5.507 municípios do país, 3.978 regularizaram sua situação junto ao MEC, prestando contas dos gastos realizados com o dinheiro da merenda em 99. Os outros 1.529 municípios que continuam com a sua situação irregular não poderão receber o dinheiro até que enviem os documentos necessários ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Assim que a documentação for enviada, eles passam a receber o dinheiro da merenda a partir daquele momento. A escola da comunidade tem que ter participação, todo mundo fiscalizando, decidindo na aplicação da grana destinada à educação. A merenda escolar é um direito de todo aluno da escola pública. Se o seu filho não estiver recebendo o lanche da escola regularmente, procure o representante da comunidade no Conselho de Acompanhamento da Merenda de seu município para saber por quê. Cobre do secretário de Educação, cobre do prefeito. Faça valer o direito do seu filho. Ministério da Educação, Governo Federal. No ar, Saúde Brasil. Como parte da reforma psiquiátrica, o coordenador de saúde mental, Pedro Delgado, pretende reduzir internações e implantar mais centros de atenção psicossocial, os chamados CAPs. Atualmente, existem apenas 246, número insuficiente para atendimento aos usuários do SUS. O Ministério vai estimular os gestores estaduais e municipais e vai apoiar financeiramente o equipamento que se utiliza nesses CAPs. E está criando também mecanismos de financiamento que permitam que os gestores utilizem os recursos pagos ao hospital psiquiátrico para pagar o ambulatório. O Ministério pretende criar um CAPS em cada cidade com mais de 70 mil habitantes. A meta para este ano é chegar a 450 unidades. Visite nosso site www.saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. Momento Criança. A Escola Percussiva Pracatum e o Comitê de Democratização da Informática vai disponibilizar salas de computação para jovens de baixa renda em Salvador. A escola foi fundada pelo músico Carlinhos Brown. São 300 alunos por ano em cursos básicos e avançados de informática. O objetivo é diminuir a exclusão social. A Pracatum conta com o apoio do Ministério da Educação. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Produção Andi Unicef. E vamos então para a previsão do tempo para amanhã em todo o país. No sul, céu parcialmente nublado no Rio Grande do Sul, chuvas isoladas no Paraná. Em Santa Catarina, pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 32 graus. No Sudeste, tempo nublado com chuvas isoladas em São Paulo e Minas Gerais. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, aumento de nuvens. Mínima de 16 e máxima de 37 graus. No Centro-Oeste, aumento de nuvens e pancadas de chuva no Mato Grosso. Nos outros estados, céu nublado com chuvas isoladas. As temperaturas variando entre 18 e 37 graus. No Norte, nebulosidade e pancadas de chuva no Acre e Rondônia. Nos outros estados, céu nublado com chuvas localizadas. Temperatura mínima de 19 e máxima de 39 graus. E no Nordeste, muitas nuvens e chuvas isoladas no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. Nas outras áreas, nebulosidade variável. Mínima 19, máxima 37 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Horário brasileiro de verão, pontualmente 7h25.
Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você e não esqueça, na sexta-feira, amanhã, às 7 em ponto, nós estamos de volta. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, participou hoje da abertura da sessão legislativa deste ano do Congresso Nacional. Na ocasião, o ministro Carlos Veloso conversou com o ministro da Justiça, José Gregori, encerrando o episódio de ontem, quando Gregori listou o Poder Judiciário entre os setores que não são aliados do governo no Plano Nacional de Segurança Pública. Conversei com o ministro da Justiça, de quem sou amigo e admirador, e aceitei suas ponderações. Portanto, dou o assunto por encerrado, salientou o presidente do STF. O ministro Carlos Veloso compareceu à solenidade de abertura dos trabalhos legislativos a convite dos presidentes do Senado, Jader Barbalho, e da Câmara, Aécio Neves. Os novos presidentes das duas casas do Parlamento também receberam mensagem de cumprimentos do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Costa Leite. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o motorista flagrado sem habilitação, com a carteira vencida ou ainda que tenha o direito de dirigir cassado, não terá cometido uma contravenção penal, mas uma infração administrativa. Com esse entendimento, os ministros do STF decidiram por unanimidade que existe conflito entre a Lei de Contravenções Penais e o Código de Trânsito Brasileiro, criado em 1998. A decisão foi tomada durante o julgamento de um recurso movido por José Matos Braga contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual não haveria conflito entre as duas legislações. Ao votar, a ministra Ellen Grace disse que os delitos de trânsito são previstos no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro, que afasta condutas potencialmente perigosas no campo penal e que não deixa espaço para a vigência do artigo 32 da Lei de Contravenções Penais. O Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, encaminhou hoje parecer ao Supremo pelo indeferimento do recurso da advogada Georgina de Freitas para não ser intimada no processo de extensão de sua extradição pedido pelo Brasil ao governo da Costa Rica. Georgina recorreu contra a decisão do presidente do STF, ministro Carlos Veloso, que ordenou sua intimação após o Tribunal Penal de São José ter expedido carta rogatória solicitando a citação da advogada. A Justiça da Costa Rica pediu ao Supremo que dê conhecimento à acusada do novo processo iniciado naquele país pelo governo brasileiro, para que Georgina possa exercer seu direito de defesa. O procurador-geral argumentou que os delitos são graves e que o recurso foi protocolado no tribunal fora do prazo regulamentar de 5 dias. Condenada a 14 anos de prisão por fraudes no INSS, Georgina de Freitas obteve no STF o direito a cumprir o restante de sua condenação em regime semiaberto, por bom comportamento e ter cumprido na prisão tempo superior a 1/6 da pena. O crime de apropriação indébita, ou seja, tomar posse de um bem de terceiro que estava ao seu cuidado, não se descaracteriza pela simples devolução desse bem antes da abertura da ação penal. Este foi o entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o recurso de um advogado trabalhista que teria ficado com parte do dinheiro de seu cliente. Os recursos se referem a um acordo trabalhista no valor de R$ 3.500, mais a transferência do direito de posse de um imóvel, firmado entre o cliente e seu ex-empregador. Para o relator do processo, o ministro Fernando Gonçalves, não existem condições de, nesse tipo de recurso, examinar provas capazes de atestar a ausência de intenção, mesmo diante da restituição do valor. Pela primeira vez nos 192 anos de história, o ministro civil vai presidir a Alta Corte da Justiça Militar, com a eleição em plenário do ministro Aldo Fagundes. Gaúcho de Alegrete, o ministro Aldo Fagundes é representante dos advogados e decano do Superior Tribunal Militar, para onde foi indicado em 1986, após a aprovação do Senado Federal. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Marcos Faver, e o governador daquele estado, Antony Garotinho, se reuniram hoje para debater a postura do governo estadual de não cumprir decisões judiciais relativas ao pagamento de precatórios e à fixação de teto salarial. Na ocasião, o desembargador alertou o governador do Rio sobre as providências legais que podem ser adotadas diante da desobediência à justiça.
O governador Antony Garotinho garantiu ao presidente do TJ do Rio que vai cumprir as decisões judiciais, ainda que não concorde com elas, e que irá ao tribunal defender seus argumentos. A ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho já recebeu mais de 500 ligações telefônicas desde que foi instalada em dezembro, apesar de não ter funcionado no período de recesso dos tribunais. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Almir Pazianotto, a medida permite ao TST e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho saberem tudo o que se passa nessa área do judiciário. A ouvidoria destina-se a receber queixas, sugestões ou reclamações relativas à Justiça do Trabalho. Qualquer pessoa pode falar com a ouvidoria por meio do telefone 0800 704 3468. A ligação é gratuita. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo decide: dirigir sem carteira não é contravenção penal. Procuradoria pede que STF mantenha intimação de Georgina de Freitas. Superior Tribunal Militar elege primeiro presidente civil de sua história. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria. Começam os trabalhos normais do Congresso Nacional. E Jader Barbalho reafirma a importância do poder legislativo. Os cidadãos e os parlamentares compartilham seus esforços com vistas ao bem comum. Líderes dos partidos apontam prioridades para este ano. Ao som do hino nacional, o Congresso começou hoje os trabalhos legislativos normais de 2001. De 29 de janeiro até ontem, o Congresso trabalhou em caráter extraordinário, porque foi convocado pelo governo para votar medidas provisórias. Além de deputados e senadores, também participaram da sessão solene governadores, ministros e presidentes de tribunais superiores. Como acontece no início de todo o ano legislativo, o presidente da República mandou uma mensagem ao Congresso que foi lida pelo deputado Severino Cavalcante. No documento, Fernando Henrique Cardoso fez um balanço da situação brasileira no ano passado e falou das perspectivas para 2001, prevendo avanços econômicos e sociais. O presidente também destacou a importância do apoio do Congresso para a superação dos problemas nacionais. Estou certo de que, com o mesmo equilíbrio, continuarem trabalhando o presidente da República e o Congresso Nacional pela realização das perspectivas amplamente favoráveis que hoje abrem para o nosso país. Em seguida, o senador Jader Barbalho fez seu primeiro discurso como presidente do Congresso, reafirmando a importância do poder legislativo. Repórter Isa Barreto. O senador Jader Barbalho afirmou que a principal função do Congresso é representar e dar voz à sociedade brasileira. Segundo o senador, é através do poder legislativo que o cidadão pode se reconhecer como agente da história, porque foi ele quem escolheu de forma livre os parlamentares. Eis porque não se confunde com os demais poderes. Posições doutrinárias, crenças filosóficas, aspirações e caminhos políticos distintos aqui se aproximam e, na respeitosa convivência de contrários, compartilham a responsabilidade de ajudar a governar o nosso país. Jader Barbalho também defendeu a transparência das atividades legislativas como forma de aproximar a população do Congresso Nacional. Mais e melhor estará o Congresso Nacional cumprindo a sua missão. Por isso, pode-se afirmar que, especialmente nos dias de hoje, a ação legislativa é um instrumento de construção coletiva e solidária, em que os cidadãos e os parlamentares compartilham seus esforços com vistas ao bem comum. Após a sessão, o senador Jader Barbalho afirmou que problemas anteriores às eleições para a mesa da Câmara e do Senado não são prioritários. O que importa agora é o país e o Congresso Nacional, afirmou Jader Barbalho. Minha preocupação é com a instituição no seu conjunto. Não estou preocupado absolutamente com pessoas, estou preocupado com a instituição. Esse assunto eleitoral, processo eleitoral está encerrado, agora vamos pensar no Brasil. Se encerrada essa etapa.
Mas a senadora Marina Silva acha que denúncias feitas antes da eleição das mesas da Câmara e do Senado devem ser apuradas. A reportagem é de Larissa Bortoni. A senadora Marina Silva reassumiu o mandato há poucos dias, depois de uma licença para cuidar da saúde. Marina participou da sessão que elegeu o senador Jader Barbalho para a presidência do Senado. E ela cobrou a investigação das denúncias apresentadas durante o processo eleitoral. Entre elas, a de que deputados mudaram de partido em troca de dinheiro. Segundo Marina, a sociedade espera por uma resposta. Existem algumas que já estão encaminhadas na Comissão de Ética do Senado, né? E as autoridades competentes, o próprio parlamento, é uma nova mesa, uma nova realidade, mas a sociedade assistiu a um conjunto de denúncias que foram feitas e que não poderão ficar como se fosse apenas uma disputa eleitoral. Não é isso. Aqui é uma casa em que existem representantes do povo e que estão disputando a direção de um dos poderes desse país. Além do presidente Jader Barbalho, a mesa diretora do Senado tem mais 6 senadores, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Eles também foram eleitos ontem à noite em chapa única formada por um acordo de lideranças. Os novos vice-presidentes são os senadores Edson Lobão, do PFL do Maranhão, e Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Já os secretários são os senadores Carlos Wilson, Antero Paes de Barros, Ronaldo Cunha Lima e Mozarildo Cavalcante. Os secretários da mesa têm funções administrativas e atuam como auxiliares durante as sessões do Senado. Mais informações com a repórter Nara Ferreira. Desta vez, um representante de um partido minoritário assume a primeira secretaria. É o senador Carlos Wilson, do PPS de Pernambuco. Além das funções na mesa, o primeiro secretário mantém um contato mais estreito com os funcionários da casa, pois cabe a ele encaminhar as decisões administrativas da mesa, inclusive investimentos. Ao segundo secretário, o senador Antero Paes de Barros, do PSDB do Mato Grosso, compete lavrar as atas das sessões secretas. Já o terceiro e quarto secretários, que são, respectivamente, os senadores Ronaldo Cunha Lima, do PMDB da Paraíba, e Mozarildo Cavalcante, do PFL de Roraima, fazem a chamada dos senadores durante as sessões, contam os votos em caso de verificação de votação e auxiliam na apuração das eleições. Para o segundo secretário, Antero de Barros, é preciso que os componentes da mesa, que são de partidos diferentes, busquem um equilíbrio. Na opinião do senador, isso não será problema sob a presidência de Jader Barbalho. A linha do discurso que o presidente Jader usou é uma linha que coaduna com a tradição do Senado da República. Quer dizer, voltar a fazer com que a cortesia seja uma tônica do Senado. Em instantes, partidos escolhem novos líderes. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet. www.senado.gov.br. O reinício dos trabalhos do Congresso também marca a mudança de lideranças partidárias. No Senado, 4 partidos já indicaram seus líderes para o período 2001-2002. O PFL e o PSDB vão manter os senadores Hugo Napoleão e Sérgio Machado na liderança. No PSB, assume o senador Ademir Andrade e o bloco de oposição será liderado pelo senador José Eduardo Dutra. Repórter Maurício Desante. Iniciados os trabalhos do Congresso Nacional, os líderes começam a definir as prioridades. Para o líder do PFL, senador Hugo Napoleão, as reformas política e tributária merecem destaque. Esses assuntos que estão em discussão, de fidelidade partidária, enfim, a questão das listas abertas ou fechadas para as eleições proporcionais, a questão do financiamento público de campanha, esses assuntos e a reforma tributária. Além das reformas, o novo líder do bloco de oposição, senador José Eduardo Dutra, destacou a necessidade de controle das medidas provisórias. Essa proposta já está aí desde 1995, andando de um lado para outro nas duas casas como ping-pong. É inadmissível que o Congresso concorde em continuar sendo apenas uma espécie de cartório carimbador das iniciativas legislativas do Palácio do Planalto. Já o líder do governo no Senado, José Roberto Arruda, acha que o mais importante agora é retomar o clima de tranquilidade para manter unida a base de sustentação do governo. É preciso tranquilidade, é preciso dar o tempo que as pessoas e as instituições precisam ter.
e eu não tenho dúvidas que tudo vai se resolver muito bem, já está se resolvendo bem, até porque você tem as disputas do Congresso, isso é normal. Agora, o interesse do país, a crença num projeto de país, tem que estar acima disso tudo e vai estar. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Aécio Neves assume presidência da Câmara. A Câmara elegeu ontem à noite o deputado Aécio Neves como novo presidente da Casa. Apurados os votos, Aécio Neves teve 283, Inocêncio Oliveira 117, Aloísio Mercadante 81, Valdemar Costa Neto 21, Nelson Marqueselli 3, além de 5 nulos e 3 brancos. Ao assumir a presidência, Aécio Neves defendeu a conciliação e a solidariedade para que o trabalho de todos possa valorizar o papel da Câmara brasileira. Senhores, membros da mesa diretora, que termina esta noite seu mandato, senhoras, senhores parlamentares, brasileiros de cada canto desse país que nos acompanham nesse instante, assumo, pela vontade da maioria dos meus companheiros da Câmara dos Deputados, o mais honroso cargo público que qualquer parlamentar pode almejar. Assumo com a humildade daqueles que sabem que apenas solidariamente é possível construir um tempo novo nessa casa e no país. Mas assumo com a firmeza daqueles que compreendem ser essa instituição, e repito o que disse há poucas horas atrás, o mais importante instrumento da democracia brasileira. Rogo a cada um dos senhores que nos apoiem, a mim como presidente eleito da Câmara dos Deputados do Brasil, a cada um dos meus companheiros da mesa diretora, para que juntos, cada um de nós, a cada dia desses próximos 2 anos, possa, com dedicação, com trabalho e, repito, com muita solidariedade, construir um tempo novo para essa instituição. A partir desse instante, tenho absoluta certeza que, no limite das minhas forças e da minha capacidade, serei o maior e mais intransigente defensor dessa instituição, da Câmara dos Deputados do Brasil. Antes da eleição, Aécio Neves apresentou ao plenário os principais pontos de sua gestão à frente da Câmara dos Deputados. Aécio Neves enfatizou sua preocupação em manter os debates da Câmara sintonizados com as necessidades da população, inclusive mantendo uma constante participação popular no processo decisório. Inúmeras matérias precisarão aqui do nosso trato. Inúmeros no campo legislativo e no campo regimental, cuja ausência da sua revisão precisa ser feita. Propostas que visem, sobretudo, mostrar à sociedade brasileira que esta é efetivamente a sua casa, porque eu acredito, e como eu acredito, que este é o grande e fundamental instrumento da democracia no Brasil. O Congresso Nacional é formado por homens de bem de cada uma das partes desse país, que aqui estão a buscar o desenvolvimento do Brasil, melhores condições de vida para a sua gente. Mas todos nós teremos que ter o compromisso de estarmos engajados em algo que está acima de qualquer interesse partidário ou de qualquer disputa eleitoral, que é o respeito que buscaremos resgatar a essa casa, repito, a mais importante instituição e instrumento da democracia no Brasil. Portanto, mostrar à sociedade através de ações concretas, de oxigenação nesta casa, de compromissos claros com a votação de matérias que não sejam exclusivamente aquelas que nos vêm do Poder Executivo, mas principalmente buscar na sociedade brasileira, em cada quadrante desse país, aquelas que são as suas efetivas urgências, aquelas que são as suas reais demandas, para transformarmos novamente este plenário no grande cenário dos debates nacionais. Aqui deverão estar representantes de toda a sociedade brasileira. Aécio Neves reafirmou também o seu compromisso de ampliar a participação do Congresso no processo decisório nacional, inclusive com a votação da proposta de emenda constitucional que regulamenta o uso de medidas provisórias. Poderia citar inúmeras matérias que, a meu ver, são prioridades.
mas eu vou exemplificar o nosso compromisso de resgatar a autonomia e a respeitabilidade dessa casa. Apenas aqui exemplificando com uma matéria que já era compromisso para tantos com os quais eu conversei ao longo dessas últimas semanas. Mas eu quero que nesse instante seja um compromisso com esse plenário e com este país inteiro. Colocarei em votação, senhores parlamentares, o projeto que restringe o uso de medidas provisórias, não como ato de virulência ou de oposição a este governo, mas como um gesto claro de resgate daquela que é a essência da nossa atividade parlamentar, que é o dever da iniciativa para legislar. Aécio garantiu ainda que vai criar a Comissão de Ética na Câmara dos Deputados. Eu serei, senhores parlamentares, firme e exigente no cumprimento da ética e do decoro parlamentar com a criação da nossa Comissão de Ética. Mas eu serei, da mesma forma, firme e corajoso para defender essa instituição e cada um dos parlamentares contra ataques vins e contra infâmias que cotidianamente são acharcados contra esta casa. Aécio Neves assegurou igualmente que em sua gestão à frente da Câmara vai fiscalizar a execução orçamentária, além de discutir e definir prioridades que atendam inclusive os brasileiros que estejam nos mais distantes rincões. Vamos ser muito rígidos no momento de discutirmos aquela que talvez seja a razão originária dos parlamentos na história da humanidade, que é a discussão e a fiscalização da execução orçamentária. Iniciaremos essa discussão logo no início do ano. Seremos parceiros do Executivo na definição das prioridades. Discutiremos aqui, em função da visão de cada um dos parlamentares, a proposta que nos enviarem. Mas exerceremos com o poder que nos outorga a Constituição a fiscalização severa da execução orçamentária. E a parte do orçamento emendada pelos senhores parlamentares é sagrada e deverá ser cumprida pelo Poder Executivo, pois emana dos interesses reais da sociedade brasileira e de cada rincão mais distante desse país. A deputada Ieda Crucius, do PSDB gaúcho, por sua vez, destacou entre as propostas do presidente Aécio Neves a abertura do sinal da TV Câmara para que a população possa acompanhar as atividades da casa. A proposta de Aécio é fazer com que a população brasileira conheça os trabalhos da Câmara, dos deputados, nas comissões de defesa das minorias, na Comissão de Economia, na Comissão de Orçamento, através de um canal aberto de televisão. Qualquer pessoa vai poder ligar a televisão e ver o trabalho dos deputados, conhecê-los, ouvi-los, e não apenas aqueles que têm ou antena parabólica ou canal a cabo. Além disso, para permitir maior participação popular no processo legislativo, o novo presidente, disse Ieda Crucius, vai criar a comissão de petições que dará encaminhamento às propostas de iniciativa da sociedade. Hoje é muito difícil que uma iniciativa de lei da população consiga ter resultados. Desde a Constituição de 88, só 2 delas conseguiram. Uma que traz ética no financiamento da política, das campanhas eleitorais, e a segunda que eu até desengavetei, com 1.100.000 assinaturas, uma proposta de incluir na Constituição o direito da habitação como um direito fundamental. E isso nós conseguimos fazer. E o projeto vencedor de Aécio diz que vai se abrir na Câmara dos Deputados uma comissão de petições. Assim como tem comissão de Agricultura e de Indústria, uma comissão para receber as propostas de iniciativa popular. Já o deputado Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, enalteceu a eleição de Aécio Neves para a presidência da Câmara, que será um dos sustentáculos da governabilidade do país. Peronde destacou pontos que considera positivos no programa de Aécio Neves, elogiando também a escolha de Jader Barbalho, presidente do PMDB, para o comando do Senado Federal. O Aécio, que o meu partido PMDB apoiou, ele é do PSDB, é um político novo, tem 41 anos de idade, é de uma família de políticos, do nosso saudoso Tancredo Neves, tem uma história muito rica de fazer política de construção. O meu partido PMDB o apoiou. O Aécio vai abrir mais a Câmara dos Deputados, levar a Câmara dos Deputados à população, tá? Tem uma ideia de que as comissões CPIs funcionam às segundas e às sextas-feiras, tá? E vai ajudar, junto com o meu partido PMDB, na governabilidade do país. Aliado à eleição do senador Jader Barbalho, do PMDB, no Senado, com 41 votos, uma vitória arrasadora.
Já Germano Rigoto, do PMDB gaúcho, afirmou que a presidência de Aécio vai dar continuidade ao trabalho digno e honesto de Michel Temer, agradecendo o apoio do ex-presidente à Comissão Especial da Reforma Tributária. Rigoto ressaltou a importância da atuação do novo presidente da Câmara para permitir que o sistema tributário brasileiro seja modificado ainda este ano. Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, lembrou que Aécio Neves assume a presidência da Câmara em um momento delicado para a inserção do Brasil no cenário político internacional. Segundo Gabeira, o novo presidente deverá analisar as viagens ao exterior dos representantes da Câmara dos Deputados, levando em conta a necessidade de defender os interesses e a soberania brasileiros no processo de globalização. Os deputados Heber Silva, Jorge Alberto, Márcio Reinaldo Moreira, Asdrubal Bentes e Simão Cecim parabenizaram o novo presidente da Câmara, Aécio Neves, elogiando sua carreira política e capacidade para restabelecer a autonomia da Câmara. Os deputados petistas João Magno, Padre Roque, Tilden Santiago, Luciano Zica e Fernando Ferro afirmaram que o PT está pronto a apoiar qualquer medida do novo presidente em defesa da população e da independência do poder legislativo. Também registraram homenagem os deputados Augusto Nardes, Rubens Bueno, Pedro Chaves, Átila Lira, Roberto Brant, Duílio Pisaneschi, Fernando Coruja e Edinho Bess. Aécio Neves recebeu ainda a solidariedade dos deputados Ricardo Barros, Pedro Correia, Rômeu Anísio, Josué Benson, Marcelo Teixeira, Ubiratã Aguiar, Bonifácio de Andrada, Leur Lomanto, Jutaí Júnior, Damião Feliciano, Nelson Trade, Valfrido Mares Guia, Arnaldo Faria de Sá, José Coimbra, Wellington Fagundes, Renato Viana e Orlando Desconci. Votação de hoje definiu mesa diretora da Câmara. A Câmara deu continuidade hoje pela manhã à eleição para os cargos da mesa diretora para o biênio 2001-2002. Para a primeira vice-presidência foi eleito o deputado Efraim Moraes, do PFL da Paraíba, com 219 votos. A segunda vice-presidência será ocupada pelo deputado Barbosa Neto, que obteve 228 votos. Para a primeira secretaria foi eleito Severino Cavalcante, do PPB pernambucano, com 257 votos. Com 243 votos, Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, foi eleito para a segunda secretaria. Já o cargo de terceiro secretário foi ocupado pelo deputado Paulo Rocha, que venceu em primeiro turno com 352 votos. A quarta secretaria ficou com o deputado Ciro Nogueira, que obteve 231 votos. Foram eleitos ainda Pedro Valadares para a primeira suplência, Salatiel Carvalho para a segunda, Enio Bassi para a terceira suplência e o Wilson Santos será o quarto suplente. O líder do PMDB, Gedel Vieira Lima, cumprimentou o companheiro de partido, Jader Fontenelle Barbalho, pela vitória nas eleições para a presidência do Senado. Gedel afirmou estar convicto de que o novo presidente do Congresso saberá conduzir os trabalhos do Legislativo na consolidação da democracia. O Wilson Santos, do PMDB do Mato Grosso, agradeceu o apoio dos deputados que tornaram possível sua eleição como suplente de secretário da mesa diretora da Câmara. Wilson Santos elogiou ainda o novo presidente, Aécio Neves, e reafirmou seu compromisso de ajudá-lo na restauração da imagem da casa perante a população e no resgate das prerrogativas que garantam o bom trabalho dos deputados. Severino Cavalcante agradeceu os votos que o conduziram à primeira secretaria e reafirmou seu compromisso em defesa de melhores condições de trabalho para os deputados, garantindo o exercício digno do mandato. Salatiel Carvalho, do PMDB pernambucano, agradeceu os 330 votos que o elegeram para o cargo de segundo suplente da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Salatiel Carvalho reafirmou seu compromisso de restaurar a imagem do Congresso perante a sociedade. Alexandre Cardoso saudou os deputados Eduardo Campos e Inácio Arruda, que estão assumindo as lideranças dos partidos que compõem o bloco PSB, PCdoB. Alexandre Cardoso agradeceu ainda o apoio dos deputados no período que esteve na liderança do PSB e congratulou-se com os 5 novos parlamentares que estão ingressando no partido. Sérgio Miranda também cumprimentou os deputados Inácio Arruda e Eduardo Campos, que ocuparão a liderança do PCdoB e PSB, respectivamente. Ainda em seu pronunciamento, Sérgio Miranda criticou o decreto de contingenciamento do Executivo que fixou o montante de arrecadação da Receita Federal em apenas R$1 bilhão e 200 milhões de reais, enquanto a própria Secretaria anunciou o recebimento de 9 bilhões.
Boicote canadense ainda preocupa deputado. Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara, condenou o boicote canadense à carne bovina brasileira. Valdemir Moca considera que a medida do governo canadense, além de uma represália ao país pelo caso Embraer, mostra a preocupação dos países desenvolvidos com o ganho de competitividade da carne brasileira no mercado internacional. Com a liberação do chamado Circuito Leste, onde Mato Grosso do Sul recentemente foi declarado zona livre de febre aftosa com vacinação, vale dizer, nós estamos agora colocando no mercado 23 milhões de cabeça de gado. E, na verdade, é uma carne de muita qualidade. E eu tenho certeza que por trás de tudo isso está exatamente esse fato. Nós estamos incorporando um potencial muito grande e vamos nos tornar, e já somos, nós vamos nos tornar muito mais competitivos. E é exatamente o que faz o Canadá hoje, é proibindo com esse embargo. O que nós exportamos para o Canadá é muito pequeno, mas o prejuízo que o Canadá trouxe ao colocar em suspeição a qualidade da nossa carne é muito grave isso. Edinho Bez, do PMDB catarinense, embarcou hoje com destino à Espanha e à Itália em missão oficial para analisar o funcionamento do sistema financeiro dos dois países. Edinho Bez, que é relator da reforma do setor na Câmara, considera importante modernizar o sistema financeiro nacional, inclusive dando independência ao Banco Central. Este assunto ele é de suma importância, tendo em vista a necessidade de nós nos adaptarmos à realidade internacional e à nossa realidade. O sistema financeiro nacional precisa ser modernizado, embora ele não seja tão ineficiente. Nós precisamos avançar. Por exemplo, a independência do Banco Central. Nós precisamos ter um Banco Central independente. Essa independência do Banco Central não significa que a diretoria será toda poderosa, que poderá, inclusive, fazer bobagem e nós aceitamos pacificamente. Não é nada disso. Nós queremos que o executivo planeje. Eu estou desenhando na reforma do sistema financeiro isso, que o executivo planeje, faça seu programa e que as metas estabelecidas, por exemplo, meta de inflação, o controle da nossa moeda, a estabilidade da nossa moeda, os programas de um modo geral, né, que caiba ao sistema financeiro, ao Banco Central, que a execução seja com o Banco Central. O Rubem Medina, do PFL, cobrou maior empenho do poder público na busca de uma solução para o impasse vivido por milhares de motoristas auxiliares da cidade do Rio de Janeiro. Medina lembra que das 3.084 autonomias concedidas através de decreto municipal, apenas 55 foram entregues, pois o Sindicato dos Taxistas obteve liminar cassando o projeto. Medina lamentou a morte do taxista Paulo Roberto Milese Moreira e lembrou que na situação atual, os auxiliares são obrigados a pagar até R$100 por dia para alugar um táxi. Valdeci Paiva, do PSL do Rio de Janeiro, defendeu punição exemplar para os envolvidos em escutas telefônicas clandestinas. Valdeci Paiva lembra que a Constituição garante privacidade às comunicações telefônicas. Porém, o que temos visto todos os dias em nosso país são denúncias de pessoas que têm sua privacidade colocada à tona por indivíduos inescrupulosos que se utilizam desse artifício para obterem alguns benefícios, inclusive utilizando até de funcionário das companhias telefônicas. Precisamos adequar nossa legislação e colocar na cadeia indivíduos que praticam esse tipo de crime. Avenzoar Arruda, do PT da Paraíba, afirmou que cabe à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara garantir a solução do impasse entre o governo e os servidores federais. Os servidores estão sem reajuste há 7 anos, lembrou Avenzoar Arruda, destacando que faz parte do trabalho legislativo garantir a proteção aos direitos dos trabalhadores ativos e inativos. Wellington Dias, do PT do Piauí, alertou para a necessidade de se rever a situação salarial dos servidores públicos que há 7 anos estão sem qualquer reajuste. Wellington Dias pediu ainda que as irregularidades denunciadas durante as eleições na Câmara dos Deputados sejam investigadas de forma a dar uma resposta à população. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite.
Fazer um partido não tem, nem pode ser o resultado de um pequeno grupo de idealistas se consumindo numa tarefa insana para beneficiar apenas o ego de alguns em época eleitoral ou o bolso de poucos através de empregos ou vantagens pessoais. Um partido é muito mais que isso, é um instrumento essencial através do qual um segmento da sociedade se manifesta, exige uma melhor qualidade de vida para o povo. Através dos projetos desenvolvidos dentro do partido, os governos executivos que venham a eleger poderão atender aos anseios da comunidade. Através da cooperação de seus filiados, o partido pode se fazer conhecido, manter um grupo de pessoas dando forma a seus projetos, elaborando manifestos, buscando soluções para diversos assuntos, informando suas bases, crescendo. Sem união não há ação, sem ação não há mobilização, sem mobilização não construiremos essa nação e continuaremos servindo de massa, de manobras de uma minoria privilegiada até e quando precisarem de nós. A mobilização é a solução. O PMN, assim como os demais partidos que apoiaram a candidatura de Marta Suplicy para São Paulo, está integrando o Conselho Partidário que, através de reuniões periódicas, compartilha de ideias, sugestões e informações com o objetivo de colaborar com a difícil missão que é administrar São Paulo. O PMN acha a iniciativa excelente e propõe que nos outros estados tal proposta seja implementada, como forma de resolução dos difíceis problemas dos municípios do Brasil. O PMN tem várias soluções em seus inúmeros projetos para as áreas social, de transporte, saúde, habitação e educação. Junte-se a nós nessa tarefa. Filie-se hoje mesmo ao PMN contatando nossos telefones ou nosso site www.pmn.org.br. A mobilização é a solução. Termina aqui a rede obrigatória de rádio para transmissão de programa político. ZYH 707, 980 kHz. Direto da capital brasileira para os corações de todos os brasileiros. Rádio Nacional de Brasília, uma emissora Rádio Brás.